Olá, estamos diante de uma estrutura ao nosso redor que rememora uma história de muito impacto no centro-oeste brasileiro. Essa história é a história, em grande parte, do Dr. James Funston. Só que antes de falarmos do Dr. James Funston, precisamos lembrar do seu contexto, do seu pai, do porquê ele veio até o centro-oeste brasileiro, mais especificamente a cidade de Anápolis. O reverendo James Funston nasceu em 1851 na Inglaterra, de uma família muito humilde. Perdeu seu pai logo aos 3 anos de idade, aos 5 ficou manco e aos 10 perdeu a sua querida mãe. Com muita luta, com muita dificuldade, continuou a sua caminhada. Chegou aí ao Canadá a estudar. O Senhor transformou a sua vida. E nessa transformação ele quis ser missionário. E com isso, ele acabou vindo ao Brasil. Chegou ao Brasil em 1879 para trabalhar no Pernambuco. E trabalhando ali por influência de Robert Reid Calley, um dos grandes, dos maiores médicos missionários que já passaram por esse país. Em 1890 nasceu então o Dr. James Funston, ou aquele que viria a ser o médico James Funston. Com 3 meses, os seus pais voltaram para Portugal e também depois para a Inglaterra. Enquanto trabalhavam ali, o Dr. James Funston, o filho, acompanhando os pais, um dia em uma reunião com a secretária da Associação Médica de Londres, uma jovem disse a ele: "Você já pensou em ser médico e missionário?" E ele disse que aquela semente caiu no seu coração. E a partir dos 10 anos de idade, ele começou a sonhar ao vir para o Brasil. Se tornou professor, foi estudar em Londres e, para isso, ganhou uma casa onde poderia morar e também ganhou o curso de medicina na Universidade de Londres, terminando a sua graduação em medicina. De 2.000 alunos, sendo o 2º lugar, ganhou uma bolsa para mestrado. Mas nessa época iniciou-se a Primeira Guerra Mundial. Então ele foi ser capitão médico nas fronteiras da Bélgica e da França. E em 1919 ele passou um ano na Alemanha como capitão cuidando da tropa ali. Então, terminando esse tempo, ele retorna para Londres, faz o seu mestrado e doutorado em higiene e medicina tropical. Diz estar pronto para vir ao Brasil. Quando procura a missão que o enviaria ao Brasil, o pessoal não o permite. Manda ele para a Escócia. Ali ele fica um tempo fazendo o Instituto Bíblico e então casa em 1922 e vem para o Brasil. Passa os anos de 22, 23, fazendo a validação do seu diploma em Belo Horizonte. Terminando esse tempo e sendo validado nas suas 3 teses, ele chega então à região onde estamos hoje. Aproximadamente final de 24, início de 1925. E ele compra neste local uma casa muito velha e transforma essa casa numa clínica, a 2ª clínica do estado de Goiás, ou a Casa da Saúde. Só havia o Hospital São Pedro de Alcântara até agora. Nós ainda não tínhamos Goiânia, Brasília, Tocantins. Então, num contingente de aproximadamente 500 mil de habitantes, ele inicia a sua clínica e faz a primeira cirurgia do centro-oeste brasileiro. Com isso, o trabalho continua a crescer, porque ele estava montando uma clínica, mas nos padrões do Rio de Janeiro e Salvador. Então, pessoas começam a vir de todos os lugares para serem tratados, inclusive da Bahia, de cerca de 1.200 quilômetros de raio de extensão. E as pessoas estão sendo tratadas aqui. Em 27, ele organiza, então, o Hospital Evangélico Goiano. E ele continua trabalhando, começa a trazer, então, enfermeiras, médicos, o pessoal da área de saúde da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Escócia, pessoas de pelo menos 5 países vêm até aqui. E aqui se torna um polo praticamente internacional. E com a demanda, as enfermeiras começam a pedir a Deus que queriam
recursos, meios para poder atender melhor e mais pessoas. Qual foi a ideia, então? Iniciaram a primeira faculdade de nível superior do interior de Goiás e a terceira escola de enfermagem do país, validada estadualmente em 37 e em 47, validada pelo governo federal, na qual os graduados anteriormente receberam a sua diplomação. E centenas de pessoas eram atendidas. Há um boletim de 1945 que dá um número enorme de pessoas vindo de todos os lugares, sendo operadas, recebendo tratamento, casos de maternidade, grandes cirurgias, pequenas cirurgias. O fato é, se fôssemos computar, baseado em 1945, nesses 90 anos, mais um pouco de 90 anos de idade, o Hospital Evangélico Goiano atingiu mais de 2.700.000 pessoas diretamente. Isso é uma história que precisa ficar nos anais da humanidade. E a história continua, e James Fanstone, com a sua mente inquieta, com as suas habilidades, com suas relações, continua trabalhando, e com isso ele instala o primeiro elevador do Centro-Oeste brasileiro, o primeiro raio-x, a primeira cirurgia, e ele constrói um prédio que está aqui ao nosso lado, de 5 andares, o maior prédio de Goiás. Existe tese sobre isso, e ele continua trabalhando. Ele cria uma represa aqui, hoje é centro da cidade, e interessante, não era uma represa como uma casa de campo para ele, era uma represa onde as pessoas poderiam fazer canoagem, natação, mergulho, e ele vai trabalhando em prol da cidade. Enquanto isso, ele já tinha praticamente sido iniciado a primeira igreja também de Anápolis. Anápolis funcionava como um centro, tanto é que em 1932 você tem ao nosso lado aqui Goiânia nascendo. Em 1935 chega aqui a Estrada de Ferro, que deu outro impulso. Em 1941 você tem o trabalho do governo chamado Marcha para o Oeste, e você tem o nascimento de séries. E interessante, as ações de James Fanstone não se concentraram aqui. Ele mandou os primeiros médicos e enfermeiras para séries, por ser amigo do governador Bernardo Sayão. Então, a história da saúde de Séries, que já foi considerada uma das melhores do Brasil há poucos anos, é uma história que nasce com grande parte do trabalho de James Fanstone. Não bastasse isso, Gordon, que veio dos Estados Unidos, saiu daqui também no final da década de 30 para iniciar o Hospital Gordon em Rio Verde. Não bastasse isso, as enfermeiras que estavam sendo formadas aqui foram mandadas para iniciar trabalhos no Amazonas, para iniciar trabalhos no Recife, para trabalhar no governo federal, e algumas delas chegaram, como Lídia Quinan, a ser senadora da República. E a influência continuou no tratamento da saúde, na educação, porque em 1932, juntamente com Carlos Magalhães, eles iniciam o Colégio Couto Magalhães, do qual James Fanstone foi também um dos diretores. Inclusive, os prédios aqui ao nosso redor foram usados para internato, tanto para a escola de enfermagem quanto para o Colégio Couto Magalhães. Em 1939, esse colégio, essa pequena escola se torna um ginásio, já com mais de 300 alunos. Na década de 40, Segunda Guerra Mundial e toda aquela problemática, o colégio está passando algumas dificuldades. Arthur Wesley Arquibaldi chega dos Estados Unidos um pouco antes, funda o nosso seminário cristão evangélico também, e logo em seguida, em 1947, Fanstone também faz parte com outros líderes na cidade da criação da Associação Educativa Evangélica. Em tese, o primeiro médico cirurgião de Anápolis e um dos primeiros da região aqui, está em 1924 trabalhando na região. Hoje a União Evangélica forma por ano dezenas e dezenas de médicos
sem contar enfermeiros, sem contar os advogados, sem contar o pessoal da área da saúde, como farmacêuticos e tantas outras áreas. Uma semente que nasceu, uma semente que se tornou uma árvore poderosa e uma semente que tem dado frutos e dará frutos por geração, porque foi um trabalho do coração, alguém que se doou, alguém que enxergou em Deus uma fonte de amor, na qual depois que você banha nela, não tem outra forma de viver a não ser espalhar esse amor. E esse amor foi espalhado na espiritualidade, na saúde, na formação de pessoas, na educação, na cultura e diversas áreas da sociedade sentiram o impacto da vida, da família e dos colegas do Dr. James Fausto, que partiu para o Senhor na década de 80, deixando esse legado do qual todos nós colhemos em maior ou menor proporção alguma parte dele. Uma história impactante, uma história que deve nos inspirar, uma história que devemos celebrar. Que Deus te abençoe.